Olá pessoal, vamos falar do tópico de agora que vai ser saiba o que você procura. Quando você começa a trabalhar com pessoas que querem mudar a forma que elas se apresentam, você começa a notar que a maioria das pessoas, se não todas, elas não entendem nem sobre si, tampouco aquilo que elas veem, e aí aquilo que elas procuram fica uma coisa nebulosa. E não raro as pessoas ou mostram fotos de atletas que têm uma vida atrás do esporte, portanto, têm físicos que já estão muito adaptados a isso, ou elas simplesmente olham, dão de ombros e falam assim, eu queria melhorar. Só que se você não tem um parâmetro de medida e se você não sabe reconhecer a mudança, a melhora vai ser impossível. Olha para você nos últimos 10 anos, você mudou. Você sente essa mudança? Você consegue olhar no espelho e falar, isso mudou com precisão? Não, você sabe que alguma coisa aconteceu, que você ficou mais velho, ou de repente deixou crescer a barba, ou de repente tirou a barba. Ou que talvez seu cabelo já não esteja mais o volume que tinha antigamente, mas não necessariamente você consegue sentar comigo e descrever cada minúcia que mudou no seu rosto nesses últimos 10 anos. Se você for mais jovem, se você for mais velho, você não é capaz de contar quantas rugas mudaram no seu rosto, ou então se o formato das curvas dele, elas atenuaram ao longo da idade. Só que daquilo que nós vamos tratar aqui, que é a mudança física, eu preciso que vocês saibam muito bem o que vai acontecer, porque a insatisfação, às vezes, quando não todas as vezes, ela vem da incapacidade das pessoas reconhecerem essa mudança. E essa insatisfação, se ela for alimentada, ela vira um bichinho perigoso que leva as pessoas a fazerem coisas que normalmente elas teriam juízo para não realizar. Quando a gente senta e entende o que de fato é beleza, eu lembro de um autor que eu li em 1995, que era o Robert Wright. Robert, ele escreveu um livro chamado O Homem, o Animal Moral. E por que é importante a gente prestar atenção no que as outras pessoas escrevem a respeito da sociedade? Porque quando você é um profissional da área de saúde, primeiro você tem que entender as pessoas que você trata. E quando você é um membro da sociedade que não trabalha diretamente com isso, você tem que entender como as pessoas que estão do seu lado, elas pensam. Primeiro, para você entender o que é a sua liberdade. Segundo, para você entender o que são seus direitos. E terceiro, e não menos importante, para você entender quais são seus deveres. Mas vamos para o que o Wright falou. Wright, ele descrevia que muito daquilo que a gente olha para as pessoas e avalia como sendo belo, na realidade são padrões de saúde. Vamos desmiuçar alguns deles. Quando vocês olham, por exemplo, uma pessoa que tem acne, aquilo te chama atenção, mas te chama atenção negativamente. Porque nós não achamos, entre aspas, acne uma coisa bonita ou atrativa. Por quê? O que significa acne? Acne significa, entre tantas outras coisas, que existe ou uma alteração hormonal subjacente, ou uma alteração que favorece a pessoa ter infecções. Se nós formos olhar de um ponto de vista muito elementar, o que significa, então, você olhar para um futuro parceiro ou um possível parceiro que tenha uma suscetibilidade à infecção ou então uma alteração hormonal? Significa que você vai ter descendentes que não necessariamente serão os mais saudáveis possíveis. E isso te dá uma sensação da possibilidade de uma escolha, entre aspas, melhor. Claro, pessoal, a gente não está julgando caráter, não estamos falando nada disso, mas o que o Wright escreveu? Ele escreveu justamente que determinadas escolhas que nós fazemos são feitas a partir de situações que são inconscientes. Ou seja, nós sim procuramos muitas coisas em parceiros possíveis e até em amizades que estejam relacionadas com uma viabilidade que lembra a saúde, a força, a resistência, a questões que vão te dar a tendência a entender o que é o prolongamento daquela relação. Então, o que é o cerne de tudo isso? O que é a ideia principal? É que muitas das vezes nós chamamos o reconhecimento do belo na realidade de saúde. Uma pessoa que consegue tratar da sua pele, que tem um cabelo viçoso, que tem uma pele viçosa, que tem um olhar brilhante, são coisas que nós achamos belas e que na realidade são retratos de saúde. E você pode me perguntar, mas por que a saúde mudou tanto ao longo das eras? Porque os padrões de saúde eles foram progressivamente aumentando seus níveis de exigência.
É simples observar isso, porque quando você começa a notar que no período do aparecimento do homem na Terra, você valorizava, por exemplo, mulheres que eram voluptuosas, o que isso tinha ideia? Isso tinha ideia de fertilidade. Fertilidade era uma expressão de saúde. Se você for procurar e olhar nesses livros de história antiga, você vai encontrar que diversas civilizações, elas tinham os seus deuses, que deveriam ser a representação do exemplo que para elas era o ideal humano, deuses que eram mais gordinhos. E por que isso relacionado à mulher? Porque qual que, entre aspas, era a função da mulher nessa sociedade? Era ter fertilidade. Então, eu precisava ter uma mulher que tivesse mais gordura, porque aquilo era um símbolo de que ela era fértil e assim ela cumpria a função social daquela época. Por mais que nós tenhamos evoluído anos e anos, décadas e décadas, o que aconteceu? Nós começamos a associar a saúde a outras questões visuais, porque o nosso olhar também se aprimorou e porque uma conta que poucas pessoas fazem é a população aumentou. Se você começar a olhar quantas pessoas você convivia 20 anos atrás, as pessoas que têm mais idade, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, você vai perceber que o número de pessoas é muito maior. E claro que os meios de comunicação digital, eles favoreceram isso acontecer de uma forma exponencial. Quantas pessoas, quantos amigos você tinha antes do Orkut? Nossa, acho que eu revelei minha idade. Mas antes do Orkut, quantos amigos você tinha? 100? 150? E depois do Orkut? 5.000? 10.000? Claro, não eram todos amigos, mas até o conceito de amizade ele modificou um pouquinho. O que é interessante a gente olhar também em relação social é que quando a gente olha na sociedade, você começa a ter um exemplo muito farto de pessoas, você começa a estabelecer uma identidade visual do gênero do indivíduo. E você começa a perceber coisas, detalhes, que vão até das atitudes entre o que é mais feminino e o que é mais masculino, quando a gente coloca numa polarização. E aí o que a gente começa a perceber? Que as pessoas que procuram muito da beleza, elas tentam exacerbar determinadas características que são inerentes do seu gênero, ou então até, em algumas situações, buscar características que são do outro. A beleza é uma coisa muito pessoal. De fato, aquele ditado que fala que a beleza está nos olhos de quem a vê, ele é verdade. E ele entra numa condição muito íntima daquilo que nós valorizamos, não só da forma física, mas também da atitude das pessoas. E quando a gente fala de forma física, é importante que a gente tenha isso muito claro, porque a aparência ela chega antes que qualquer coisa. Então, se você não é capaz de estabelecer o que é beleza para você de fato, muito dificilmente você vai conseguir exprimir a ideia não verbal de quem é você da forma que você gostaria. E em vez de você expressar a sua identidade, sabe o que você vai fazer? Você vai se esconder. Ou pior, você vai apresentar uma pessoa que você não é e que vai ter algum tipo de comprometimento nas suas relações de trabalho, nas suas relações pessoais. Então vamos começar com um conceito simples. Saúde, pessoal, é a primeira impressão de beleza que nós temos na pessoa. Essa qualidade de pele, a qualidade do cabelo, as formas do corpo, a harmonia dessas formas. E claro, muita coisa mudou, lembrando da interface da mídia social. Por quê? Porque quando a gente olha do que ela beleza na década de 70, na década de 80, o pessoal confunde muito com fama. Então, quem que era bonito em 1960? Marilyn Monroe. E pouca gente sabe, mas Marilyn Monroe ela usava um manequim 44, que hoje ela seria tida como gordinha. Bom, eu e vocês, nós vemos fotos dela da época, e eu acho que existe um uníssono que nós concordamos que ela era uma mulher muito bonita. No entanto, quando a mídia deixou de ser uma coisa privada de empresas e se tornou democrática porque a mídia alcançou todas as pessoas com a mídia digital, e hoje você na sua rede social você pode escolher quem se assemelha a você ou não, esses conceitos, esses padrões de beleza mudaram. E esses padrões de beleza mudaram e hoje ainda nós vivemos uma fase muito tenra de entender o que é a beleza que a sociedade exige. Por quê? Porque a mídia social é recente.
E como essas interações elas estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas, existe uma boa chance que nos próximos 10 anos a beleza seja muito diferente do que ela é hoje. O que é algo mais importante para você prestar atenção em quem você gostaria de ser, ou como a pessoa que você gostaria de ser se parece. Para que você passe de fato o que é parte da sua identidade para a sua imagem e a sua identidade esteja atrelada à sua aparência. E dessa forma você consiga, com muita precisão, mostrar quem é você de uma forma não verbal. Vamos chegar num consenso? Sempre que nós falarmos de beleza, nós falaremos de saúde. Então os excessos, tanto aqueles que são valorizados no esporte, quanto aqueles que são negligenciados pelo estilo de vida, eles são ruins. Vamos falar da beleza e da saúde, porque é isso que interessa.